Olá, caros cursistas, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos começar falando de tabelas. O conceito mais simples de tabela pode ser definido como formas retangulares de apresentar dados de modo agrupados, por linhas e por colunas. Apresenta como maior objetivo resumir valores que podem ser apresentados de uma ou mais variáveis. É importante destacar que as tabelas devem conter todas as informações para uma completa compreensão do texto, dispensando, assim, outras consultas. Devem ser apresentados de maneira simples, mas objetiva, e de preferência em uma só página. Quando são apresentadas intercaladas no texto, estas devem estar próximas e logo após o trecho em que são citadas. Podem ser apresentadas em anexo ao texto quando o volume de tabelas for grande. Devem ser alinhadas preferencialmente à margem laterais do texto e, quando pequenas, devem ser centralizadas. Devem ser dispostas de maneira a evitar que sua leitura tenha sentido diferente do normal e não devem apresentar a maior parte das células sem informação de qual dado se trata. Observe uma tabela estatística. A mesma possui os seguintes elementos essenciais: título, corpo e fonte. O título. Para que serve o título? O título informa o conteúdo do corpo da tabela de maneira completa, concisa e indicando a natureza do fato estudado, normalmente resumida. Já o corpo é um conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais de quê? Das informações. Já a fonte é o indicativo no rodapé da tabela da entidade responsável pela informação, onde você buscou esta informação. Conseguir identificar na tabela apresentadas os itens informados? Tenho certeza que sim. Continuando, vamos falar de série estatística, que pode ser conceituada como tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados. Que dados? Dados estatísticos, em função da época, do local ou da espécie. E podem ser apresentados de forma como séries homógrada, que são aquelas em que a variável descritiva apresenta variação discreta ou descontínua, que podem ser do tipo temporal, geográfica ou específica. Observe o slide. Este apresenta uma série temporal, histórica ou evolutiva. Então, falaremos primeiro de que série? Série temporal. O que ela identifica? Identifica-se pelo caráter variável do fator cronológico. O local e a espécie, quer dizer, o fenômeno, são elementos fixos. Esta série também é chamado, como já disse, de histórica ou evolutiva. Preste atenção que agora vamos falar de uma série chamada série geográfica. Série geográfica, que na realidade ela apresenta como elemento variável o fator geográfico. A época e o fato, quer dizer, a espécie, são elementos fixos. Também é chamada de espacial, territorial ou de localização. O próprio nome já diz. Como eu disse,
a série geográfica. O que está dizendo? Geograficamente, quando eu falo São Paulo, Rio de Janeiro, você observa, você lembra de quê? De região, não é isso? E aqui, o que essa tabela está dizendo? As filiais, né, da ABC Veículo, quais foram as unidades vendidas nesse bimestre de 2015, né? Então, está aqui expresso, mas o mais importante aqui que ele está trabalhando é o quê? É a região e a venda da região. Então, por isso a gente chama de geográfica. De qual empresa nós estamos falando? O título já diz ABC Veículos Limitada. Estamos aqui apresentando uma série geográfica temporal. De que está falando? De uma empresa ABC Veículos. Qual é o intuito de mostrar? As vendas no primeiro bimestre de 2015. Quais regiões? São Paulo e Rio de Janeiro. Tem mais alguma informação? Tem. Aqui tem mais de uma informação, que é do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Então, aqui nós podemos caracterizar uma série geográfica temporal, janeiro e fevereiro, com mais de uma entrada. Já a tabela 7, é isso? Slide 7, quer dizer, existe uma diferença. Eu queria aproveitar o momento para mostrar a diferença entre tabelas e quadros. Existem alguns livros que não fazem essa diferença, mas é importante a gente saber. Olha, a tabela, ela é aberta dos lados, observa? Aberta. Já o quadro, ele é todo fechado, certo? Abordaremos agora conhecimentos sobre gráficos estatísticos. O que são gráficos? Gráficos são representações visuais dos dados estatísticos que devem corresponder, mas nunca substituir as tabelas estatísticas. Gráficos podem ser de informação ou análise, dentre outros. Vamos aos gráficos de informação, que são gráficos destinados principalmente ao público em geral, objetivando proporcionar a visualização rápida e clara. São gráficos tipicamente expositivos, dispensando comentários, explicações, não é isso? Qualquer termo explicativo adicional, não há essa necessidade. As legendas, elas podem ser omitidas, desde que as informações desejadas estejam presentes nos gráficos. Já os gráficos de análise, estes são gráficos que prestam-se melhor ao trabalho estatístico, fornecendo elementos úteis à fase de análise dos dados, sem deixar de ser também, claro, informativos. Os gráficos de análise normalmente vêm acompanhados de uma tabela estatística. Inclui-se muitas vezes um texto explicativo, chamando a atenção do leitor para os pontos principais relevados pelo gráfico, né? Aquilo que é mais relevante. Outro conceito de gráfico é que os mesmos são recursos utilizados para apresentar um fenômeno que possa ser mensurado, classificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Assim como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou mesmo de um lugar. Os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Por esse motivo, interpretar corretamente os gráficos disponibilizados em textos, notícias, dentre outros. Qualquer uma outra situação, ela pode ser apresentada em gráfico e que é de suma importância para compreender, né, determinados fenômenos. Esses geralmente eles
comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o tempo e o espaço. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os gráficos de coluna, em barra, pizza, linha e área. Vamos falar de alguns deles. Gráfico de colunas, apontando as maiores populações do mundo, né, que está aí apresentado por país. Realmente está apresentado em colunas. Observe, por favor. Estão em pés, não é isso? Então, estão em colunas, por isso recebe o nome de gráfico em colunas. Gráficos em barra. Existe as barras que estão aí representadas, por isso chama gráfico em barras. Possui basicamente a mesma função do gráfico em coluna, como com os dados na posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. O que vemos são barras representando a informação. Neste gráfico aparece também a fonte, lembrando que é obrigatório. Gráfico de pizza. Esse é o mais utilizado. Este é um tipo de gráfico também muito utilizado para indicar e expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado, né, aspecto da realidade. Esse tipo de gráfico, ele é mais utilizado porque ele é mais fácil de interpretar. Mesmo uma pessoa que não entende muito, ela olha e consegue visualizar o que está querendo ser expressado por ele. Observe este gráfico aqui. Está representado em linhas e mostra a distribuição residencial da população brasileira. Geralmente, este gráfico de linhas, ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Gráfico de área. Também é pertinente mostrar a representação de um gráfico em áreas. Este referido tipo de gráfico é semelhante ao gráfico em linhas, diferenciando-se apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. E é também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Normalmente é mais entendido do que o de linha. Este gráfico é um gráfico com informações fictícias, viu, gente? Sobre as taxas populacionais em caso de transição demográfica. Com certeza, nós temos outros tipos de gráficos, mas o mais importante independentemente do tipo, é você procurar observar com calma todos os dados fornecidos para uma correta leitura das informações disponíveis. Vamos agora falar um pouco sobre a distribuição de frequência. Distribuição de frequências é um tipo de tabela que condensa uma coleção de dados conforme as frequências, conforme as repetições de seus valores. Dados, o que são dados? São elementos, né? Objetos da pesquisa, estatística, os quais podem ser qualitativos, quer dizer, atributos, ou quantitativos. Quanti
referente aos números. Vamos entender o que é o rol também e o que é uma tabela primitiva ou o que são dados brutos. Dados brutos. O que será? Vamos primeiro aos dados brutos ou tabela primitiva. O que será isso? É uma tabela ou uma relação de elementos que não foram numericamente organizados. Eles estão apresentados de forma desorganizada. A exemplo, verifique estes primeiros conjuntos de dados, onde estão apresentados. 45, 41, 42, novamente 41, 42, 43, 44, 41, 50, 46, 50, 46, 60, 54, 52, 58, 57, volta para 58, 60, volta para 51. Veja que os números não estão em ordem, nem crescente e nem decrescente. Então, isto nós chamamos de tabela primitiva, ou simplesmente dados brutos. Isso que é dados brutos. E o que é rol? Rol, olha aqui, eu coloquei um exemplo, rol em ordem crescente. Poderia ser decrescente? Poderia. Mas é interessante que nós utilizamos mais o crescente, que fica mais organizado. Então, olha aí, um rol, por quê? Olha, 41, 41, 41, apareceu 3 vezes, mas está seguido do 42, 43, 44, não está em ordem crescente? Então, ele está organizado. Pode observar, começou no 41, que é o menor número, e foi até o 60, que é o maior número. Então, o que é rol? São conjuntos, de dados de forma organizada. A tabela obtida após a ordenação dos dados, crescente ou decrescente, posso afirmar que é chamada de rol, não é isso? Então, repetindo, rol são dados organizados. Então, como vocês viram no slide, começou do 41, que era o número menor, passando para 42, 43, 44, chegando a ter o maior número, que foi o número 60. Se está organizado, é um rol. Em estatística, nós vamos ver alguns nomes específicos da nossa disciplina. Aí vocês vão anotando todo nome diferente, vocês façam o favor de anotar para não ter dificuldades. Vamos lá agora, distribuição de frequência sem intervalo de classe. É a simples condensação dos dados conforme as suas repetições. Repetições de quê? De seus valores. Vamos lá. Olha aí, distribuição de frequência. Observe o exemplo onde está escrito dados. Estão os números que aparecem em rol, não é isso? De números registrados. Quais são os dados? Aquele exemplo anterior, nós vimos lá, começou do número 41. Vocês lembram que tinha 3 números 41? Quer dizer que a frequência do número 41 foram quantos? 3. Já o número 42 aparece 2 vezes. Então, a frequência é quantas vezes o dado está aparecendo, ok? Já a frequência na realidade, só repetindo, é quantas vezes este número está aparecendo no referido rol. Então, como eu disse, o número 41 aparece 3 vezes. O número 42, repetindo, aparece quantas vezes? Vejam, aparece 2 vezes. O número 43 aparece 1 vez e assim por diante.
No final, observe que todos têm um total, somando todos aqueles números, você vai ter um total de 20. O que é esse 20? Quer dizer que a amostra, o que nós pesquisamos, a quantidade, foi quanto? Correspondente a 20. Então, vamos agora à distribuição de frequência com intervalo de classe. O que é interessante utilizar quando o tamanho da amostra é elevado. Quando você tem muitos números, você tem muitos dados, é mais racional efetuar o agrupamento desses valores em vários intervalos. É como se você dividisse esses números em grupos. É importante entender a linguagem matemática para melhor compreensão. Vamos lá. Este símbolo que vocês estão vendo, uma barra com um traço, é isso? Este é o símbolo que significa intervalo. Observe, ali na classe 1, eu tenho o número 10, o intervalo começa no 10 e vai até próximo de 20, porque 20 não está fechado. Esse traço corresponde ao intervalo fechado. Se não fechou, ele está aberto. Então, quer dizer que a primeira classe vai do número 10 até 19,999, porque o 20 vai ser contado na segunda classe, que vai de 20 até 29,999, que o 30 vai ser contado na próxima. O intervalo fechado para o 10 e aberto para o 20, é isso que está escrito ali. O que está escrito mais? Então, o que eu disse, o número 10 conta na classe 1 e o número 20 não. Ele só é contado na classe 2, ou digo, na próxima classe. Voltando à distribuição de frequência com intervalo de classe. Como mostrado nesse slide, a organização em classes. Quantas classes estão apresentadas? 1, 2, 3, 4, 5 classes organizadas da seguinte forma: de 41 a 44, de 45 a 48, de 49 a 52. Por quê? Estou vendo 53 falando 52. Porque vai contar na próxima classe. De 57 até 60,99. Observe que a frequência, aqui apareceram 7 números, aqui 3, aqui 4, aqui 1, aqui 5. Qual o total dos números que apareceram? 20. 20 é a amostra. Agora, vamos falar de elementos de uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Mas, gente, o que é classe? Classe são intervalos de variação da variável e é simbolizada por I. E o número total de classes é simbolizada por K. Observe o exemplo. Número de classes são 5. Intervalos, nós já mostramos. Frequência. O K é igual a 5. Por que o K é igual a 5? Quantas classes tem aqui? O K não representa número de classe? Tem 5 classes, certo? O intervalo de 49 a 52,99, representado pelo 53 ali, é a terceira classe, onde I é igual a 3. Por que I é igual a 3? I não é o número de classe? Onde que está o intervalo de 49 até 52,999, chegando próximo de 53? Onde que ele está? Olha aqui. 3, então ele está na classe 3. Dando continuidade,
falaremos de limites de classe, que são extremos de cada classe. O menor número é o limite inferior da classe, representado por LI. E o maior, é isso? Onde está representado por L maiúsculo e I, esse é o limite superior da classe, que é o número maior. A exemplo, vocês podem ver no slide, o intervalo entre 49 e 53. Qual é o limite maior? Claro, é o 53. Quem é o limite menor? Vai ser o 49. Com esse exemplo, nós podemos calcular a amplitude de classe, que é obtida através da diferença entre o limite superior e o limite inferior, que é simbolizado pelo HI. O que é HI? O que eu falei? Amplitude, que é a diferença do limite superior menos o limite inferior. Então, vamos lá. Se esse intervalo é de 49 a 53, 53 é o limite maior, menos o limite menor, né? Inferior, que é 49. Então, eu digo que a amplitude, neste caso, valerá 4. Observe que na distribuição de frequência com classe, a amplitude, que é o HI, será igual em todas as classes. Quer dizer, de todas as classes, a amplitude vai ser de 4 em 4. Amplitude total da distribuição, só repetindo, é a diferença entre o limite superior da última classe, não é isso? E o limite inferior da primeira classe. Isso aí, eu estou falando agora da amplitude total. Então, vai ser L máximo menos L mínimo, que quer dizer o número maior do rol menos o número menor do rol, ok? No mais, eu quero agradecer a todos vocês e até a próxima aula.